Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, começando mais uma nova live aqui pra gente falar sobre os acontecimentos no nosso estado. A gente vem enfrentando uma pandemia muito forte. O Brasil hoje novamente, de forma triste, bateu um recorde aí de mais de 3 mil mortos, né? E a gente está com um problema muito sério. Tem a questão aí do ministro novo que foi empossado hoje por um bom tempo, levou uma semana, né? Até porque a gente sabe que o Pazuello aí ele vai sofrer punições jurídicas, só está tentando fugir com um foro privilegiado, mas a situação anda meio complicada, principalmente com a falta do kit de intubação. É lamentável que a gente não tenha medicamento para comprar, né, para essas pessoas que vão ser intubadas, que necessitam. E a gente pergunta onde é que o país jogou tanto dinheiro, porque da mesma forma que eu considero que o governo federal tem responsabilidade daquilo que está acontecendo, também não podemos negar que estados e municípios realmente teve pessoas que não se utilizaram bem desses recursos, não gastaram bem, outros teve desvios, e a gente faz com que a gente tenha preocupação em relação a isso, principalmente em insumos hospitalares que a gente pensava que nunca ia faltar. Eu nunca imaginei que a gente tivesse ou pudéssemos enfrentar uma crise de oxigênio e, em sequência, uma crise de kits de intubação, de medicamentos, fora a questão da demora das vacinas e outras coisas mais. Então a gente acaba sendo prejudicado por essas pessoas que não estão nem aí com a saúde dos brasileiros e principalmente o governo federal. Então, diante disso, pessoal, olha, eu acho engraçado porque é o seguinte, vamos lá. Eu sou aqui do estado do Ceará e da cidade de Maranguape. O estado do Ceará ele tenta combater, não é? Desde o ano passado, o coronavírus. Teve acertos? Teve erros, claro, com certeza. A gente agora está enfrentando um momento muito delicado, que é essa questão do abastecimento de oxigênio. E não imaginávamos, talvez, eu posso até dizer que os políticos só começam a agir quando as coisas acontecem de fato. Mas se nós já víamos, né, aquilo que estava acontecendo lá em Manaus, a falta de oxigênio, de insumos, a gente poderia ter se antecipado. Maranguape, minha cidade, poderia. Recebeu ano passado 10 aspiradores e apenas 5 estavam ativados. Então já começa errado, porque a gestão passada e essa gestão são cúmplices da negligência e da irresponsabilidade de manter respiradores ativos para a população. E não tiveram realmente a antecipação daquilo que realmente estava sendo televisionado. Variantes surgiram no Reino Unido entre final de novembro para dezembro, e no dezembro para início de janeiro a variante P1, que é a brasileira, aqui em Manaus. Então nada justificava de prefeitos e governadores ter desativado alguns hospitais de campanha e essa questão de oxigênio. Também nada justificava o governo federal em não ter comprado vacinas necessárias para que a população tivesse sendo imunizada, e principalmente problemas com respiradores, né? Nós tivemos problemas em tudo. Nós tivemos problemas com respiradores, aí nós tivemos com oxigênio, agora nós estamos tendo com kit de intubação. E a galera bolsonarista, esses teóricos da conspiração, estão tentando vender uma ideia que o governo sempre foi a favor das vacinas. Mentira. Outros, esses se tornaram prefeitos e até governadores, estão vendo uma realidade bem cruel nas mãos deles. Agora estão diante de uma pandemia que precisa realmente cuidar da vida das pessoas para que não só sofra futuramente processos criminais. Quer ver um exemplo? Olha a situação que eu me deparei hoje, que eu vi, né, e ali o Jornal de Brasília traz que em Caucaia, que é aqui, uma cidade metropolitana aqui de Fortaleza, a prefeitura invade fornecedora de oxigênio. Bem claro, a prefeitura invadiu uma fornecedora de oxigênio. O objetivo é evitar um colapso e assegurar que todas as unidades de saúde do município não sofram com a falta de oxigênio hospitalar. Sim, Fortaleza, o estado do Ceará está realmente aí com problema de oxigênio. Estamos fazendo de tudo para não entrar em colapso. Agora, a primeira, se não me engano, a cidade, não sei se Manaus ocorreu a mesma coisa, mas estamos diante de prefeitura invadindo uma distribuidora de oxigênio para poder repor o estoque hospitalar.
Prevendo a falta de oxigênio hospitalar no município, a Prefeitura de Caucaia, no Ceará, tomou uma medida drástica. A pasta decidiu fazer a requisição administrativa de distribuidor de oxigênio local. No documento assinado no último dia 16, a Prefeitura requisita instalações, equipamentos, insumo, operações da empresa nomeada Ramon Leôncio Barros, de Vasconcelos Forte Gás. O objetivo é sanar a carência atual dos válidos estoques de oxigênio e gás medicinais do município, assegurado abastecimento da rede de saúde pública. Em outras palavras, a pasta quer se antecipar ao colapso. Exatamente o que a Caucaia está fazendo, para evitar. Eu não sei se Maranguape estão seguindo a mesma lógica, porque Maranguape tem uma péssima conduta de sempre se apoiar na prefeitura de Fortaleza, do estado do Ceará e os municípios vizinhos. Nós tínhamos 10 respiradores, 5 estavam desligados, nós não temos aí um tanque de oxigênio, nós não temos também nada que garanta o nosso fornecimento. A gente está numa situação complicada. Eu não sei nem o que o Maranguape vai fazer, a gente só está pedindo a Deus que proteção para esse povo. Mas eu vejo pouca parte de ação do próprio prefeito. Está cobrando, vai cobrar as ações de prefeitos e governadores mediante o enfrentamento do coronavírus. Futuramente pesará na balança para aqueles que foram guerreiros em lutar e para aqueles que foram negligentes. Pessoal, a questão de lockdown. Essa questão do lockdown é importante salientarmos, porque quem vem com essa informação são médicos cientistas. Veja bem, eu sou graduado em área de gestão e economia. Eu sei de medicina? Não sei de medicina. Mas se alguém que estudou medicina tem as informações para me passar. É a mesma coisa de um médico me perguntar sobre valores da bolsa e outra coisa. Eu tenho como passá-lo, eu tenho como informá-lo. Questão de gerência. Por quê? Porque eu sou dessa área. Então, se o médico, o cientista, tem a confiança em minhas palavras, daquilo que eu vou dizer em relação ao mercado, por que eu não tenho que ter realmente a confiança dos cientistas e médicos que estão falando? Veja bem que eu quero falar para vocês aqui, ó. No Ceará, né? 5 primeiras cidades que decretaram lockdown reduziram a curva de contágio. Pessoal, deixa eu falar uma coisa que eu acho que todo mundo já está saturado, né, em saber, mas a gente precisa falar, porque nós temos uma luta gigantesca, questão do negacionismo de pessoas negligentes em relação ao combate do vírus. Vamos lá. Lockdown não é um remédio para acabar o vírus, mas é para reduzir o contágio. E dá resultado. Nós tivemos São Paulo, uma cidade lá, foi até falada hoje, eu estava ouvindo na Band, que reduziu. E aqui no estado do Ceará, nós tivemos 5. E essas 5 cidades são Santa Quitéria, Meruoca, Palhano, Pentecoste, Mombaça. Foram os municípios que decretaram ainda no início do mês de março medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus. Então, há 10 dias, todas as 184 cidades cearenses estão em isolamento social rígido, o chamado lockdown. A medida foi decretada pelo governo do estado no dia 11. Só que essas 5 cidades, neste mesmo mês, anteciparam essas ações restritivas, que é assim que deveria agir os nossos representantes, porque ainda estávamos realmente em uma pandemia e sem uma vacina. Então, entrou em vitrô no dia 13 e tem vigência até o próximo dia 28. No entanto, alguns municípios já haviam determinado por conta própria essas mesmas restrições igualmente para conter o avanço do novo coronavírus. Santa Quitéria, Meruoca, Palhano, Pentecoste e Mombaça foram os primeiros do Ceará nesta segunda onda e restringiram a circulação de pessoas. Então, cerca de um mês após o início do lockdown, essas cidades já colhem resultados positivos. Em todas elas, houve substancial redução da média móvel de novas infecções. Santa Quitéria decretou lockdown ainda no fim de fevereiro. À época, todos os 12 leitos da enfermaria do hospital de campanha estavam ocupados. Passando essas 4 semanas, os números já trazem alento. Hoje, em média, móvel lá caiu muito, pessoal. Está em torno de 4,71 no dia de 27. E agora, os dados que foi dado no IntegraSUS,
naquela época era 37,1. Então hoje está bem baixo em relação àquilo que foi informado. E aí a gente tem as outras cidades que vêm se destacando, no caso da Meruoca, é um outro município que vê os casos declinarem no dia 27 também de fevereiro tinha decretado, ela reduziu. E assim vai, ou seja, pessoal, a cidade de Palhano também, que tinha um caso problemático, também reduziu. E por último aqui, se eu não me engano, a outra cidade que é Petecorte, que igual a tendência, ela também, as outras, ela reduziu. E por último, Amboás na região centro-sul também. Então, esses municípios fizeram um lockdown ou medidas restritivas mais rígidas e conseguiram agora reduzir, né, a média móvel de contaminados. O Brasil tem em torno de 5.400, lá vai 600 e alguma coisa de municípios. É um número bem superior a 5.000. Então, muitas cidades liberaram praticamente um carnaval. Nós tivemos festa de final de ano, nós tivemos as festas clandestinas em janeiro, carnaval. Já tínhamos o problema da aglomeração da campanha eleitoral. Então, a gente estava realmente fomentando aí a possibilidade de uma explosão de uma segunda onda do vírus, e aconteceu. O que nós estávamos vendo em Manaus, achávamos que ficaria só lá, mas infelizmente chegou no Brasil todo. Então, essa, né, ação dessas 5 cidades, mais a de São Paulo, resultam 6 municípios, né, onde o Brasil é composto por mais de 5.000. Pelo menos metade dos municípios tivesse feito isso de forma séria, a minha cidade, Maranguape, tivesse também feito de forma séria, né, talvez a gente não estava enfrentando esse problema. Então, viu como funciona? Viu como tem soluções? Se conseguirmos conscientizar que o distanciamento social é uma das armas junto com a máscara, a gente reduz esse problema da gente. Pessoal, sobre o que eu peguei aqui do jornal no Globo, tem aquele famoso kit aí, né, o kit Covid. Pacientes foram parar na fila de transplante de fígado, pelo menos 3 já morreram. Vocês vão entender o porquê, ó. Vamos lá. O uso do chamado kit Covid, que reúne medicamentos sem eficácia contra a doença, mas que continua sendo prescrita em alguns médicos e propaganda pelo presidente Jair Bolsonaro, levou 5 pacientes à fila do transplante de fígado em São Paulo. Está sendo apontado como causa de uma ao menos 3 mortes por hepatite causada por remédio, segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Hemorragia, insuficiência renal, arritmia também estão sendo observadas por profissionais de saúde entre pessoas que fizeram uso desse grupo de drogas, que inclui hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, anticoagulante. O aumento é resultado por médicos de pacientes que chegam, né? O aumento relato por médicos de pacientes que chegam ao pronto-socorro com alguns efeitos relacionados ao uso desse medicamento coincide com o agravamento da pandemia. Números do Conselho Federal de Farmácia mostram que o total de unidades vendidas de ivermectina, por exemplo, subiu 557% em 2020, em comparação com 2019, sendo dezembro o mesmo mês recordista de vendas da droga. Então, ou seja, as pessoas se arriscando aí em uma droga que não tem eficácia nenhuma. A gente já vê aí alguns problemas diante dessa automedicação que às vezes a pessoa toma ou por algum tipo de médico via WhatsApp. Então, aqui, pessoal, o G1 traz uma informação aqui que eu queria falar para vocês. Ó. Em relação aos municípios, o Ceará registrou até amanhã desta segunda, que foi ontem, casos confirmados de Covid, mais de 511.519 casos confirmados. E o Estado tem em torno os municípios que tem o maior número de contaminados, que agrava a situação de Fortaleza, que é Caucaia, Maracanaú, Maranguape. Então, ela está bem aqui falando na minha cidade, ó, na região
aqui metropolitana, concentra o segundo maior número de óbitos de ocorrência de Covid. Boa noite, Santiago, meu irmão. Estamos aqui, filho, falando aqui um pouquinho sobre o enfrentamento que o Estado está aqui enfrentando, não é a nossa luta aqui contra o coronavírus. A região metropolitana concentra o segundo maior número de óbitos em decorrência Covid-19 no Estado. Aí o município, né, o Estado com 512 mortes tem Caucaia. O município contabiliza aí quase 16 mil pessoas diagnosticadas com o uso, né, com o coronavírus. Agora, uma coisa que eu quero chamar muita atenção é em relação à minha cidade de Maranguape. Ó. O município de Maranguape registra 8.038 casos confirmados e 140 óbitos em decorrência da doença. A cidade possui incidência de 6.232,1. Em Maracanaú, a incidência dos casos é de 5.929,3, com 13.512 pessoas infectadas e 353 óbitos. E isso foi dados que a gente tinha relatado, né? A média móvel aqui de contaminados está bem alto, né? A letalidade é de 2,6, a ocupação de UTIs é de 93,95 e a de enfermaria 80,54. Então, Maranguape está entre os municípios com o maior número de contaminados. Então, a gente vê que realmente Maranguape, diferente daqueles 5 municípios que eu falei, que fizeram lockdown já no final de fevereiro para início de março, agora estão tendo bons resultados. Maranguape é um dos municípios que tem um número bem elevado de contaminados de morte e aí pesa na balança aqui do estado em relação a mortos e contaminados, sendo que os dois principais em maior número é Caucaia e Maracanaú. Então, veja bem o problema dessas cidades. Todas elas, as 3 citadas, Caucaia, Maranguape e Maracanaú, acho e tenho certeza, toda a convicção, que faltou planejamento. Uma coisa que aconteceu daqueles 5 municípios que eu falei, que foi Santa Quitéria, Palhano, Mombaça, né? Ter feito um trabalho sério e ter levado as formas de combater, né, o coronavírus, ou com o isolamento social mais rígido, ou com o próprio lockdown. Então, são 6 no município todo, né, dos 6 municípios no Brasil todo, que estão aí. Tem um lá em São Paulo, já eu trago o nome, quando eu me lembrar. Não sei se é Guararapes, alguma coisa assim. E 5 do municípios aqui do estado do Ceará. Então, a gente aqui está feliz porque algumas cidades levaram a sério, alguns prefeitos levaram a sério. Veja bem, se Caucaia está passando porque está passando, tenha certeza que lá tinha problemas com o ex-prefeito e um prefeito que é apoiador do Bolsonaro. É claro que as coisas não seriam diferentes. Maracanaú segue o mesmo ritmo. Maranguape é porque tem um prefeito que está um pouco perdido, sem norte em relação ao combate, entendeu? E além de ter colocado um lockdown, sim, um planejamento estratégico muito diferente daquilo que foi pregado pelo prefeito de Aquiraz. Maranguape não está fazendo barreira para combater o vírus. No Maracanaú todo dia tem. Exatamente, meu amigo Santiago. Olha, não é que eu queira dizer que o prefeito, o ex-prefeito, tinha uma boa gestão, que ele não tinha. Mas que existia um combate mais sério em respeito do coronavírus no governo dele, tinha, pessoal. Vamos ser sinceros, ninguém aqui é cego não. Quem que é de Maranguape que está me assistindo sabe que eu estou falando sério. Qual é a ação? Qual é a ação mesmo que o prefeito da cidade atual está fazendo em relação ao combate ao coronavírus? Até porque eu já até perguntei no grupo sobre a questão do cartão Amor, que ele foi aprovado, já vai fazer 2 semanas praticamente, e não tem aí data de quando as pessoas vão receber, e o lockdown do prefeito já terminou. Nós estamos agora no lockdown do estado. E eu não vejo, como Santiago pontuou, aqui não tem barreira, tem nada, meu irmão. Por isso que Maranguape é um dos municípios em relação com problemas para o estado do Ceará em contaminados e mortos. Aqui não tem, rapaz. Eu não vejo. Qual foi a ação que foi tomada? Nenhuma. Tem fiscalização? Conscientização? Não teve. Não teve. Ele só fez o decreto, colocou, fecha. E aí? Não foi que Maranguape chegou nessa situação. Veja bem, assumiu a prefeitura. Poderia ter se antecipado. Nós tínhamos 5 aspiradores. Mas cadê os outros 5? Não eram 10 no total? Cara, tá tudo errado. E Maranguape tá aí.
na lista de municípios contaminados e com o maior número de mortes. Os números estão aí e não dá para mentir, prefeito. Caiu no teu colo a responsabilidade e o senhor, infelizmente, está no rol dos políticos que não tiveram competência à altura para combater o vírus, colocando o município numa situação problemática. Nós, vizinho de 2 municípios com o maior número de contaminados, Maracanaú e Caucaia, e o senhor achou que as coisas iam passar despercebidas. Não. Nós estamos realmente apreensivos do que está acontecendo, porque cidades... eu acabei de falar aqui para vocês. Caucaia foi lá na empresa lá, né? E pegou kit de respiração, né? O gás para poder abastecer os hospitais antes que acabe. E essa relação de termos um problema em relação com a falta de oxigênio, isso é drástico, porque o Brasil poderia ter copiado os exemplos. Porque, veja bem, pessoal, esse problema teve na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, na Espanha, na Itália. Mas por que ele não foi tão abalado, tão noticiado quanto o Brasil? É porque lá as pessoas fizeram de um tudo para que não chegasse ao ponto das pessoas morrerem nos corredores, como está acontecendo no Brasil. Foi simplesmente isso. Então a gente tem esse problema de fato, porque aqui as pessoas esperam tempo ruim. O meu amigo Cláudio, ele está aqui, né? Dá uma boa noite para ele, eu gosto muito dele. Eu não sei se ele está falando sério, mas vamos lá, né? Ele diz que é a favor do Bolsonaro. Não, tudo bem, você pode ser a favor do Bolsonaro. Não sei em que, mas você pode, é um direito seu. É um direito seu. Eu só não sou porque, além, eu não encontro racionalidade, equilíbrio mental, equilíbrio psíquico, emocional, para que eu pudesse apoiar o cara. Tá aí sendo pressionado. O Brasil está num solavanco, uma segunda onda, com vacinas. Já trocamos de ministro da saúde várias vezes. O cara está tentando arrumar um lugar para colocar o Pazuello para não ser processado na primeira vara por questão de crimes, de prevaricação e de irresponsabilidade com a pasta do Ministério da Saúde. A economia está entrando em uma situação complicada. Agora estou falando como economista. Hiperinflação, não é? Nós vamos entrar numa retração econômica. O negócio não é bom. Quem está aí tentando arrumar um emprego está sabendo do que eu estou falando. O Brasil perdeu seus empregos, sim, de fato. Não houve preocupação, eu concordo também com a parte que também não houve preocupação com estados e municípios. Não houve um plano nacional para que pudesse realmente evitar, porque, afinal de contas, pessoal, vamos ser bem sinceros. Quando o Michel Temer assumiu, não foi colocado nada que pudesse caracterizar, pelos dados do IBGE, emprego como aquilo formal e o não informal. Estava colocando a modo grosso, até o governo Bolsonaro fez isso. Então, as pessoas estavam partindo para a informalidade, mas estavam trabalhando. Uma pessoa que queria pagar, mas não podia assinar a carteira. E você tem riscos muito grandes, que não é a questão da segurança, o seguro-desemprego, suas contas. E quando a pandemia chegou, aquela pessoa acabou demitindo, porque ela não conseguia nem manter o seu negócio, quanto mais manter empregados, que não estavam com carteira assinada. Então, diante disso, o governo foi incompetente de todas as formas, o Michel Temer ou o Bolsonaro, é porque não fez com que nossa indústria, o nosso comércio, o agronegócio é uma exceção, o serviço, o setor fizesse algo que pudesse ter crescimento para dar. Aí nisso a gente acaba vendo que o Brasil tem um problema maior em relação ao vírus, em relação à economia que está fragilizada. Mas cada um tem o seu. Eu acho que talvez se tivéssemos um novo comandante na pasta, né, no Ministério da Saúde, também na presidência, a gente poderia estar em uma outra situação. Então a gente agora, nesse exato momento, estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. A gente só quer uma resposta para aquilo que a gente pensava que ia ter, né? A ração de vacina, do combate. É algo difícil, pessoal. E os políticos não estão interessados em ajudar a gente. Vou ser bem sincero. Por quê? Porque se quisesse, estariam ajudando. Só isso. Então, Brasília tem um problema muito grande de ser egocêntrica e não olhar para o povo.
E aí, de sobra, no meio do caminho, você encontra um governador incompetente, um prefeito mais incompetente ainda, e o Brasil se encontra numa situação dessa, no qual leva um número de mais de 3 mil mortos. E é triste e lamentável que a gente chegue nessa situação. A gente só quer realmente algo que possa dar segurança aos brasileiros. O auxílio emergencial tem aí deputados pressionando para que o aumento seja maior. Também concordo que é muito pouco, né? Mas eu acho que o Brasil tem condições de dar. A gente está na pandemia, enfiado numa segunda onda, criado pelo próprio governo brasileiro, por seu negacionismo ou por políticos em campanhas que quiseram aglomerar pessoas, pelas próprias pessoas que não se conscientizam. Então, o Brasil e o brasileiro está pagando a conta das irresponsabilidades, né, e das ações que cada um fez e não combateu o vírus. Agora a gente está no mesmo barco, porque o Brasil está praticamente colapsado, mas acredito que alguns estados e municípios mais sérios irão resolver esse problema enfrentando, porque afinal de contas e depende muito, né, de cada gestor para gestor a ação que ele vai tomar para poder proteger seu povo, né, pessoal? Então, essa é a informação que eu queria passar. Nós temos 5 municípios aí que fizeram um lockdown, restrições mais rígidas, e elas estão agora com a média móvel de contaminados e mortos muito baixa em relação a algumas cidades como o caso Fortaleza, Calcaia, Maracanã e Maranguape, né? E a gente está indo rumo abaixo. O Santiago está dizendo assim: o Bolsonaro não gosta da ciência e aí tá lascando todo mundo. Verdade. Olha, eu coloquei um post viu, Santiago, nas minhas redes, foi muito engraçado, o pessoal compartilhou o Rio, que lá em Natal houve um roubo de vacinas. Vou falar em vacina, vou já falar outra coisa em vacina aqui. Em vacinas lá no posto. Então, os próprios bandidos dão mais ouvido à ciência do que o próprio presidente, porque nem o kit cloroquina eles levaram só a vacina. Então, você vê como é que é a relação a essa vacina. Agora, deixa eu falar sobre a questão da vacina também preocupando. A Oxford, a AstraZeneca com parceria Oxford, que é a produção da vacina que a Fiocruz está produzindo, a FDA americana, que é tipicamente a Anvisa de lá, ela não deu o aval sobre a questão da liberação desse medicamento lá, da vacina, e ainda disse que os dados não estavam exatos, havia falhas. Pessoal, vocês lembram muito bem que o Bolsonaro implicou muito com a vacina do Butantan. A vacina chinesa, 50%, beleza. Ela tem e está tendo uma eficácia que está ajudando a imunizar as pessoas. Até então, no momento, não há ninguém que tenha passado mal com a Coronavac. Porém, já está com um mês que eu estou acompanhando essa questão. Começou na Europa, alguns países, eu acredito que em uns deve ter lido isso aqui, né? Começou na Europa, assim, de fato. Alguns países não utilizando mais a da Oxford AstraZeneca, por o fato de ter criado os coágulos. Aí a americana, a FDA, não aprovou, disse que os dados estão incoerentes. E aí o que nós temos é ela? Nós temos em grande quantidade no Brasil, porque o Bolsonaro, implicando com a Coronavac, fechou um acordo com a Oxford, praticamente mais de 60% dessa vacina que os brasileiros irão tomar, se a Fiocruz conseguir produzir, é dela. Vocês estão entendendo agora? Antes havia um medo, um receio da Coronavac. Porque o bendito presidente criou isso na cabeça das pessoas, só que quando você vai para a prática e vê, aí você vê que era só mentira. Hoje é da Oxford, infelizmente, e eu estou acompanhando para poder torcer que não seja realmente de fato uma vacina que não vai ter muita serventia, que não vai ter uma eficácia, porque a gente precisa de vacina e o Brasil só pode se agarrar hoje, pessoal, infelizmente, nesse exato momento, com a Coronavac e a da AstraZeneca Oxford, entendeu? Porque senão, meu filho, a gente só vai receber vacinas da Pfizer, que é 70 milhões, lá para outubro, quase final de outubro. Então, essa questão da FDA ter barrado e falado que os dados, os documentos que a Oxford deu estão incoerentes, não comprovando a eficácia total desse medicamento, nos assusta. Fora aquela questão que foi associada aos coágulos e algumas pessoas mais idosas que morreram na Europa por causa dessa vacina. Então, eu vou ser bem sincero, pessoal. Quando chegar a hora da gente vacinar, vou dar preferência realmente à Coronavac. Porque entidades muito sérias que estão e ainda não dando aquela certeza absoluta da Oxford, mas eu espero, né, que ela
consiga aí dar os dados para a FDA americana, que ela possa realmente comprovar sua eficácia, porque é ela aqui no Brasil que tem em grande quantidade. Vocês estão prestando atenção que lá nos Estados Unidos ninguém ainda foi vacinado com essa vacina. Lá foi a da Pfizer, lá foi a da Moderna e está sendo da Janssen, que é uma parte da Johnson. E aqui no Brasil a gente tem a Oxford e temos a Coronavac. A Sputnik V está tentando aí, né? E a gente está aquela Covaxin, que é a da Índia, e da Sinopharm, que é a outra chinesa também. Então, a gente precisa de vacina. Como falei para vocês, foi feita uma compra de mais de 70 milhões de doses da Pfizer, e vem da Moderna e da Johnson também, né? Que é a Janssen. Só que tem um problema. A maioria dessas vacinas, pessoal, só vai ter realmente em grande volume. Eu acho que pro final de maio para início de junho. Então a gente ainda vai enfrentar o março e o abril e até metade de maio nessa situação delicada, né? Enfrentando um vírus com poucas armas, né? Essa questão de oxigênio, essa questão de kit de intubação e a baixa quantidade de vacinas que o país vem recebendo. Eu espero que eu espero que eu possa estar ajudando as pessoas aqui, algumas informações, e eu tenho essa preocupação, principalmente aqui no município de Maranguape, no qual eu sempre estou cobrando dos prefeitos daqui esse cuidado maior com a nossa saúde, desde o ano passado, para ser exato, o começo da pandemia mesmo. Até esse novo governo, eu sempre cobro as ações, as ações também, precauções, os estudos, as informações, o combate de forma séria, mas infelizmente Maranguape se encontra no hall daqueles que pouco faz em relação ao combate do vírus, né? Então tá de parabéns essa cidade que foi citada e a gente vai aguardar, eu acredito que a gente vai passar por isso, viu, pessoal? Então, no mais, galera, valeu, foi um prazer estar com vocês todos aqui, a gente se encontra em outro vídeo. Show!